Quando pensamos em América Anglo-Saxônica, a primeira coisa que vem à mente são os arranha-céus de Nova York ou as vastas planícies nevadas do Canadá. Mas o que realmente define essa região? Mais do que o idioma inglês ou a herança colônica britânica. Esse bloco representa o coração do capitalismo moderno. Hoje, vamos viajar não apenas pelo mapa, mas pela história e pela economia para entender como essa parte do mundo se tornou o que é. Para entender a posição da América anglo-saxônica no mundo, precisamos olhar para outras áreas que compartilham o mesmo clube. Pense na Europa Ocidental e no Japão. Essas áreas, junto com os Estados Unidos e Canadá, formam o que chamamos de Norte desenvolvido. Não é uma divisão geográfica exata, afinal, a Austrália está no sul, mas faz parte desse grupo. Estamos falando de um bloco que detém a maior parte da riqueza mundial e o poder de decisões em órgãos como o FMI e o Banco Mundial. Se você olhar para Londres ou Tóquio, verá o mesmo reflexo de poder que vem em Washington. Centros financeiros que ditam o ritmo da economia global. A América anglo-saxônica não está isolada, ela é locomotiva de um sistema que conecta as principais potências demográficas e industriais do planeta. Para entender a posição da América anglo-saxônica no mundo, precisamos olhar para outras áreas que compartilham o mesmo clube. Pense na Europa Ocidental e no Japão. Essas áreas, junto com os Estados Unidos e Canadá, formam o que chamamos de Norte desenvolvido. Não é uma divisão geográfica exata, afinal, a Austrália está no sul, mas faz parte desse grupo. Estamos falando de um bloco que detém a maior parte da riqueza mundial e o poder de decisões em órgãos como o FMI e o Banco Mundial. Se você olhar para Londres ou Tóquio, verá o mesmo reflexo de poder que vem em Washington. Centros financeiros que ditam o ritmo da economia global. A América anglo-saxônica não está isolada, ela é locomotiva de um sistema que conecta as principais potências demográficas e industriais do planeta. Como esses territórios se tornaram tão vastos e organizados? A resposta está na colonização de povoamento, diferente de grande parte da América Latina. O objetivo aqui foi criar uma extensão da Europa. Para entender isso, olhe para a Austrália e a Nova Zelândia. Esses lugares explicam a lógica anglo-saxônica, uma ocupação baseada na pequena propriedade inicial, no desenvolvimento do mercado interno e, infelizmente, na marcha sobre os povos indígenas. A marcha para o oeste nos Estados Unidos foi um processo de expansão agressivo, movido pela ideia de destino manifesto. É um modelo de ocupação que vemos também na ocupação russa em direção ao Oriente. Foi uma construção feita nos trilhos ferroviárias, integrando o Oceano Atlântico ao Pacífico e transformando terras selvagens em estados produtivos em tempo recorde.
Chegamos ao topo da pirâmide. Cidades como Nova York e Toronto não são apenas centros urbanos, elas são cidades globais. Se você quer entender o que isso significa, olhe para Londres, Singapura ou Frankfurt. São lugares onde o setor de serviços e as finanças dominam, mas há outro motor, a alta tecnologia. O Vale do Silício, na Califórnia, tem seus primos ao redor do mundo, como o Polo Tecnológico de Bangalore, na Índia, ou as cidades tecnológicas na China. As características marcantes aqui é a transição da chaminé da fábrica para o chip de computador. Saímos das antigas regiões industrial chamado Rust Belt, ou cinturões da ferrugem. Para os modernos parques tecnológicos, é uma economia baseada no conhecimento, na inovação e, claro, no consumo de massa que o mundo inteiro tenta imitar. A América anglo-saxônica é, ao mesmo tempo, um espelho e um motor para o resto do mundo. Suas paisagens nos conectam com a natureza selvagem da terra, enquanto sua economia e história nos mostram os caminhos e os desafios dos desenvolvimentos modernos. Entender essa região é, em última análise, entender as drenagens que movem o nosso século. A CN Tower é uma torre de comunicações e observação localizada na cidade de Toronto. Ela é um dos marcos mais famosos do Canadá e uma das estruturas mais altas do mundo. A CN Tower foi construída originalmente para transmissões de sinais de rádio e televisões, mas hoje também funciona como uma grande atração turística. Além de ser essencial para telecomunicações, a CN Tower virou um símbolo de Toronto e do Canadá, aparecendo em fotos, filmes e cartões postais. Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é um grande
monumento localizado na Liberty Island, na entrada de Porto de Nova York. Ela foi inaugurada em 1886 e foi um presente da França para os Estados Unidos, simbolizando a amizade entre os dois países e os ideais de liberdade. Com cerca de 90 metros de altura, contando na base, a Estátua da Liberdade é um dos monumentos mais conhecidos do mundo. Ao longo do tempo, ela se tornou um símbolo importante de liberdade, democracia e esperança. Bioma de taiga. Taiga também é conhecida como a floresta boreal. É um dos maiores biomas terrestres do planeta, estendendo-se por regiões frias do hemisfério norte, como o Canadá. Ela é caracterizada por um clima frio, com invernos longos e rigorosos e verões curtos. A chamada de taiga com a neve não é um idioma diferente, mas sim uma condição da própria taiga durante o inverno. Nessa época, a paisagem fica coberta por uma espessa camada de neve e as temperaturas podem cair muito abaixo de zero. Desertos. Os desertos da América anglo-saxônica estão localizados principalmente no sudoeste nos Estados Unidos, em áreas de clima árido e semiárido. Essas regiões são conhecidas pelas altas temperaturas durante o dia, baixa umidade e pouca quantidade de chuva ao longo do ano. Marcha para o oeste. A marcha para o oeste foi um processo de expansão territorial dos Estados Unidos em direção ao oeste do continente, principalmente durante o século XIX. Esse movimento levou milhares de pessoas a deixarem as regiões do leste em busca de novas terras, riquezas e oportunidades. Assim, a marcha para o oeste foi um período importante na formação territorial dos Estados Unidos, trazendo crescimento e expansão, mas também conflitos e impactos profundos para os povos que já viviam nessas regiões. Povos nativos. Com a chegada dos europeus e, posteriormente, com a marcha para o oeste, esses povos sofreram grandes impactos. Muitos foram expulsos de suas terras e enfrentaram guerras, doenças trazidas pelos colonizadores e políticas de assimilação cultural, o que causou a redução de suas populações e a perda de parte de suas tradições. A chegada dos colonizadores. A chegada dos colonizadores à América anglo-saxônica começou a partir dos séculos XVII, quando os europeus, principalmente da Inglaterra, passaram a se estabelecer nas terras que hoje formam os Estados Unidos e o Canadá. Esses grupos atravessaram o Oceano Atlântico em busca de novas oportunidades, liberdade religiosa e melhores condições de vida.